Olá a todos, todas, todes. Vamos para a nossa terceira aula, segunda aula à distância, né? Esse vídeo, que vai ser complementado com outras informações lá no nosso grupo, no WhatsApp. Preparando vocês para uma aula mais leve, mas aplicando os conceitos da aula anterior, em que a gente teorizou mais. Lembrando a vocês que o que vocês têm nos slides é parte do material, os links estão sempre indicados para vocês lerem os conteúdos na sua integralidade. Nós não temos tempo de ficar apresentando cada tema. Então eu fiz alguns recortes pensando a questão da ética, que me parece muito importante, a questão mais conceitual da fotografia no contexto agora da imagem sendo mediada por tecnologias de inteligência artificial e alguns exemplos. O número de exemplos é muito grande e a gente pode ir ao longo agora até o final do curso, a gente vai trocando. Eu espero que vocês participem disso, indiquem as suas pesquisas. Eu vou colocar vários links lá para matérias, artistas, produção, coisas interessantes que eu vi e que continuo vendo, porque eu estou muito interessado nessa questão também, tanto quanto vocês. E sem mais para o momento, eu vou falar mais daqui a pouco durante a apresentação dos slides, tá bom? Então, até já. Então, pessoal, nesse slide aqui, vou perder alguns segundos só, é a estrutura da fala, né? Aspectos éticos, o quanto que essas ferramentas estão se desenvolvendo e o quanto, qual é a perspectiva, só para a gente ter uma ideia, porque nós estamos vendo o primórdio de um processo, né? Que vai entrar na nossa vida e vai entrar nos nossos interesses na arte, na tecnologia, como é que a gente pode se apropriar disso para pensar a produção das imagens, né? A partir dessas novas tecnologias. Então, esses dois aspectos primeiros. Depois, como se utiliza a inteligência artificial, né? Plataformas, prompts, imagens, né? Eu vou deixar muita coisa para lá no nosso encontro. A gente vai ver os autores falando aqui de prompts, né? Do uso de imagens para gerar outras imagens, né? Os prompts me parecem um aspecto muito interessante e alguns autores que a gente vai abordar aqui, eles vão fazer menção a isso. Quem tiver dúvida, a gente continua conversando no WhatsApp, tá bom? E alguns exemplos, poucos exemplos, porque são infindáveis. Eu trouxe alguns que me pareceram muito interessantes, mas vocês vão encontrar outros tantos, quantos se propuserem a procurar. Tá bom? Vamos lá. Crescimento no uso da inteligência artificial. Alguns números, não vou ler tudo isso aqui. A referência está aqui, para quem quiser saber, não é? Mas vocês estão vendo aqui que os números são assustadores, né? 50% já estão usando IA. 51% estão tentando trabalhar na questão da segurança. E por aí vai. Assistentes pessoais, relacionamento com o cliente, gerenciamento de estoque, produção de conteúdo. Né? Isso está gerando tantos problemas, porque tem gente que acha que se você está gerando conteúdo com apoio da IA, isso não é aceitável. Ainda nós vamos ficar na mesma situação que a gente estava com a fotografia e com a pintura, né? Nós vamos, mais para frente, a gente volta nessa questão. Marketing, uma série de outros aspectos, tá? Eu não vou ficar desenvolvendo aqui para não perder tempo, para não cansar vocês. O link está aqui. Vocês não vão ter acesso ao link pelo vídeo, mas eu vou colocar essa apresentação no site. Então, vocês abrem a apresentação e acessam e completam a leitura.
Então, sem ética a gente não avança, né? E sem ética também não se faz arte, viu? Então, a questão que a gente está colocando aqui já são questões que não são de agora, mas que se tornam mais agudas com o uso da inteligência artificial. Tem aqui o artigo para vocês darem uma olhada, os 11 questões éticas comuns com o uso da inteligência artificial. Tá bom? Dê uma olhada lá. Então, além do crescimento, que é muito grande, que a gente viu no slide anterior, as preocupações com a questão ética são gigantes, né? Então, vai crescer, mas tem que crescer dentro de balizamentos éticos, nós vamos ver mais para frente. Já tem gente escrevendo esses balizamentos, tem marcos legais, está se tentando construir todo um conjunto aí de cercar esse assunto de normas para que a gente evite riscos como isso já vai acontecer, quer dizer, isso de uma maneira geral isso já está acontecendo, né? Perda de empregos, deepfakes, violação da privacidade, viés de algoritmo. Então ele te dá uma solução, mas é enviesada, é de acordo com quem programou, com os interesses econômicos. Então precisa tomar muito cuidado. Né? Está gerando desigualdade, está gerando volatilidade, automatização de armas, assim, parece uma coisa extremamente preocupante. Eu estou lendo um texto em que ele fala disso. Eles estão aplicando inteligência artificial em armas terríveis. Se alguém tiver interesse nessa questão, eu trago. O IA autoconsciente, isso eu acho que não é uma preocupação, porque isso não vai acontecer tão cedo, ou nunca vai acontecer. Mas uma IA incontrolável, sim, principalmente quando se trata do item anterior. Novamente, a referência está aqui. Tá? Qualquer dúvida, você acessa o texto completo, que é o mesmo texto, eu só trouxe alguns aspectos aqui, tá? Estou fazendo excertos dos textos que eu procurei, tá bom? Eu trouxe esse slide aqui pensando o quanto a importância do que nós estamos estudando, e eu não vou ficar lendo, mas eu só vou ler os números, tá? Até 2022 já tinham sido gastos 136 bilhões, né? Em 2023, já se gastaram 207 bi. Aqui, até 2027, 400 bilhões. Numa taxa composta, quer dizer, exponencial, né? 36% sobre 36% sobre 36% de crescimento até 2022. Desculpa, a partir de 2022. E nos Estados Unidos, cerca de 500 bilhões até 2032. Agora você imagina a importância que isso tem dentro de um mercado competitivo, dentro de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então nós estamos mesmo diante de um fenômeno tecnológico de grande impacto. Né? Mas por isso que eu quis deixar esse slide aqui, para a gente ver onde que a gente está se metendo agora, quando a gente começa a pensar em inteligência artificial. Então, tem um link aqui para vocês darem uma olhada nos esforços para balizar, para normatizar o uso dessa tecnologia. Tá? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a gente vive ouvindo falar da OECD no noticiário, é uma instituição de grande relevância nas relações comerciais no mundo. Né? Eu tirei algumas questões aqui, que eu também não vou ficar lendo, mas eles estão preocupados com que o crescimento seja inclusivo e sustentável. Eles estão preocupados que se tenha o uso responsável dessas tecnologias. Eles estão preocupados com a questão do ambiente político. Eles têm uma preocupação enorme com a questão do mercado de trabalho. Então, leiam esses slides com calma, né?
para que a gente possa pensar assim, o cenário onde a gente opera artisticamente, né? No que a gente está lidando. Lembrem-se que eu estou sempre preocupado em que a arte não é a arte pela arte, mas é a arte com a vida, e a vida é a vida política, a vida econômica, a vida da subjetividade, da expansão da consciência. Todos esses aspectos fazem parte da nossa percepção de tecnologia e imagem aqui, né? Então, só pensando como se faz arte, mas estamos pensando como a arte é importante no contexto social, tanto quanto no contexto do indivíduo, do artista, né? que gera isso, mas não gera isso no vácuo, né? Gera isso no ambiente político-social. Então, eu trouxe aqui algumas dessas preocupações, como sempre, eu estou sempre frisando isso, o texto na sua integralidade, aliás, é um site muito interessante aqui, e depois você pode dar uma olhada no site da OECD. Aqui são os princípios para a inteligência artificial, tá? E tem muito mais do que esses lá, e provavelmente isso pode virar tema de trabalho. Como pensar essa questão e como, por exemplo, fazer um trabalho documental, como fazer um trabalho que questiona. Essas coisas não estão aqui por nada. Então, porque a arte é a conexão com a vida. Isso aqui é um aspecto importante de onde a gente está relacionando essa tecnologia com a nossa perspectiva do curso, que é um curso que se preocupa com fotógrafo, com a arte, né? E com gente ligada à construção no campo estético. Então, dando continuidade aqui às ideias do Ritchie, essa discussão que ele traz é o que a gente já sabe, né? Do impacto mesmo nas democracias, né? O impacto nos trabalhos, porque se por um lado fotografar ficou muito barato, não digo que muito fácil, mas muito barato, porque a dificuldade continua a mesma. Porque você tem que ter o que fotografar. E para isso requer treinamento, aprofundamento, sensibilidade, essas coisas não mudam. Né? O custo para quem faz diminui muito. Eu acho que tem uma questão aí agora de se dominar a técnica de produzir prompts. E ele coloca isso aqui, ó, no finalzinho aqui. Tudo sem qualquer conhecimento além da capacidade de escrever algumas palavras. Esse parágrafo que eu pensei lá do texto dele está descontextualizado, né? É evidente que não é sem qualquer conhecimento e não são algumas palavras. A sensibilidade e a vivência do artista ou do fotógrafo, do fotojornalista, de quem vai produzir, continua sendo necessário e indispensável, né? Mas que essa leitura da fotografia no tempo da inteligência artificial é realmente disruptivo, no sentido que é uma nova possibilidade de se pensar a produção de fotografias e imagens, aí fotografia artística, fotografia jornalística, ou imagens como pinturas, como questões mais abertas, né, próprias da arte, eu acho que vai refletir na própria fotografia que a gente tem hoje, como a fotografia com câmera, de captura. É um momento de grande mudança mesmo. Então, dando continuidade aqui, as preocupações do Fred Ritchie, né, que a gente começou no slide anterior, e aqui ele vai falar do quanto já nem o que o Pernasson falava do vestígio, né, que algo de indicial está lá,
esse vestígio, ele ainda existe, porque ele é resultado da sua experiência. O vestígio se torna cada vez mais evanescente, né? E o vestígio como prova de contato, de contiguidade entre a imagem e o assunto, o objeto representado, aí esse se perdeu, né? Esse vestígio se torna mais conceitual, né? Uma questão que me parece interessante, ele está falando aqui dos prompts, pessoal. Você vai produzir imagens a partir de prompt. Criar prompts é um negócio super sério, né? Então aqui ele fala assim, ó, estamos tentando encontrar ou produzir uma comunidade de profissionais que se comprometam a fazer fotografias que sejam representações justas e precisas do que o fotógrafo testemunhou. Achei interessante ele falar de escrevendo com luz, porque é uma metáfora interessante, né? Ele acha que não é importante fotografar uma imagem sintética fotorrealística, né? Feita por inteligência artificial e fingir que é uma fotografia. Pode ser abstrato, mas que represente aquilo que o jornalista quer dizer. A questão aqui é que a confiança do leitor deve estar no fotógrafo como autor. Então, tal como confiaria num escritor. Então, a fotografia simplesmente agora vive de forma definitiva aquilo que o Ricci já falava lá atrás, né? Quando você vai ter que dizer o que aquela fotografia é, se é ficção, se não é ficção. E aí ele fala aqui no finalzinho, ele fala assim, talvez tenhamos que confiar no criador da imagem e não na imagem, para nos dizer em que categoria certas imagens se enquadram. De novo, a gente volta na questão ética, né? E é sempre problemática. Eu acho que a gente vai ter que avançar muito ainda para resolver essas questões. Mas o fato é que nenhuma fotografia mais pode ser tomada como um recorte realista da realidade. Acho que essa reflexão do Ricci é interessante. Sugiram que leiam na íntegra. Bom, pessoal, estamos já chegando perto do fim da aula. Vai tomar um café, pensa nas coisas que a gente está falando, pensa no que você acha que está faltando para me solicitar. E não tem pressa, vai devagar, para você poder se apropriar desse conteúdo com mais profundidade. Não corra para assistir a aula. Pensa nisso, tá? Então vai tomar um café, eu estou aqui. Nos próximos slides a gente vai ver alguns exemplos com algumas reflexões interessantes, tá bom? Vai lá que eu estou aqui esperando. Então aqui nós temos alguns exemplos, são poucos, viu, pessoal? Mas eu acho que são muito significativos pelo que está escrito aqui, tá? Então vamos lá. O artigo é esse Viral Instagram Photographer has a Confession. Suas fotos são todas geradas por inteligência artificial. Isso eu acho bacana porque, de uma certa maneira, aquela discussão que a gente tinha, é ou não é, pode ser, eles já entenderam, né? Os textos que eu andei vendo, os artistas perceberam que é suporte mesmo, é ferramenta, né? E aí, o barato é criar a partir dessas ferramentas. As ferramentas não criam sozinhas. Vários textos vão discutir isso aí, tá? Então, aquele artigo que eu escrevi o ano passado, tentando refutar as afirmações de que tem gente que acha, olha, gente que não é da arte está achando isso, que a arte é criativa, que a inteligência artificial, desculpa, inteligência artificial é criativa. Mas os artistas já há muito tempo, aparentemente, já se tocaram que é um playground para processos criativos, tá? Esse autor aqui, esse Avery, enfatiza que suas imagens são
não sejam fotografias reais, exceto duas. Elas exigem ainda muito talento artístico e alguém já tentou fazer isso? Eu queria ouvir de vocês. Alguém já usou Midjourney ou algum desses aplicativos Dolly para fazer alguma imagem? Eu tentei fazer algumas coisas já. Não é fácil não, viu? E o que eu percebi que você leva a imagem, você produz a imagem, leva ela para o Photoshop, pode voltar, né? E ele fez uma coisa que eu fiz, até vou botar uma imagem minha lá no site, no nosso grupo de discussão no WhatsApp, para vocês verem uma das possibilidades que me ocorreu usando inteligência artificial como fotógrafo, né? Aqui ele fala do Midjourney, que é um aplicativo legal, que antes era gratuito e já não é mais, para minha grande insatisfação, assim como o Dolly. Se você quiser usar o Dolly, você tem que pagar o chat GPT número 4, a versão 4, e também tem um custo, acho que $20 por mês, uma coisa assim, não é barato. Mas, como fotografia profissional, fica barato, porque você tá, aqueles aspectos que a gente citou atrás, você não tem nem que comprar câmera mais, né? O Mulholland Nagy escreveu da fotografia sem câmera quando fazia os seus fotogramas, né? Ele falava que a essência da fotografia era o pigmento sobre o papel. A gente já falou disso, né? E a gente está vendo que a essência da fotografia mesmo é a narrativa. Então, o que precisa mesmo é você ter o que falar. E a partir daí, você vai usar o Midjourney ou outros, né? Aqui tem link, tá? Para vocês olharem exemplos. Ele pode gerar imagens fotorrealistas impressionantes. É isso. Né? Então, você tem já um fotógrafo que não se apegou a preconceitos, entendeu a questão e foi para cima, foi usar a tecnologia como um espaço de criação. Um outro exemplo importante aqui, interessante, ó. Inteligência artificial e eu. Como a geração de imagens está mudando o meu papel como fotógrafo. Tá o link aí, vocês vão ler. Imagens aqui, ó, é um close-up cinematográfico de mulher islandesa em vasta paisagem. Imagem cinematográfica de homem islandês em vasta paisagem. Esse Eric Almas, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E aí ele escreve: olhando para o que é possível criar com inteligência artificial hoje, o ritmo e a melhoria pode-se facilmente ver um futuro não tão distante, onde a inteligência artificial criará imagens tão autênticas que não será possível distingui-las de pessoas reais ou de fotografias. Pergunto para vocês, para instigar a reflexão, vocês acham que não vai mais precisar de câmera fotográfica? Não vai mais ter fotógrafo que vai usar câmera? Na sequência aqui, pensa nisso, tá? Para responder em algum momento lá no nosso encontro no sábado. Isso me leva a perguntar, será que a inteligência artificial algum dia será uma ferramenta para fotógrafos? Se a própria IA puder criar algo igual a nós a um custo quase zero? Eu acho que sim. Aliás, já tem gente pensando isso, né? Contabilizando isso. Sai mais barato. E o processo criativo não se perde. Agora, lembre-se, isso eu não pus aqui, tá? Mas vocês podem pesquisar Prompt Engineering, engenharia de prompt. Para você usar esses aplicativos, você tem que saber qual é a maneira mais adequada de escrever o prompt. Então, tem uma técnica, como tudo nessa vida, para você usar uma tecnologia, isso implica em usar alguma técnica. E a técnica do prompt me parece ser o objeto a ser estudado. E muito, muito treinado. Igual a gente um dia pegou a câmera e fez milhares de fotografias
que eram basicamente, a gente estava formando a nossa linguagem, nós vamos formar uma linguagem agora. Cada um vai criar a sua, né, tanto quanto a linguagem da câmera fotográfica, aprendendo a dominar e a combinar, a sofisticar a combinação de estratégias para produzir prompts. Pessoal, esse slide aqui é de um artista, não é de um fotógrafo, que trabalha com a imagem, né? E eu acho que, da mesma maneira que os fotógrafos, né, pintura e fotografia agora ficaram muito difíceis de distinguir. Ele, num primeiro momento, né, o Ian Cheng, tem o Instagram dele aí, ele está nesse artigo. Tem outros tantos autores, né, artistas, que estão usando inteligência artificial no processo criativo. E ele, no primeiro bloco do texto, que eu não vou ler, ele fala um pouco do receio dele que ele tinha da inteligência artificial. No segundo parágrafo, se você vai ler, ele vai falar assim: quando conheci o curador especialista em arte de inteligência artificial, Ben Vickers, é que percebi que a questão não é o que a IA fará para fazer arte, mas sim o que a arte pode trazer para a evolução da IA. Eu também acho isso. Eu acho que na medida que os artistas se apropriarem da inteligência artificial, eles vão indicar caminhos. Arte, lembra que eu comentei com vocês no nosso encontro presencial? Arte como produção de conhecimento, ali imbricada entre filosofia, tecnologia, ciência, filosofia. Os artistas vão encontrar novos caminhos para o pensamento da própria inteligência artificial. Então, a importância da gente considerar a arte como mesmo uma plataforma criativa. E aí ele segue aqui. Se a forma como a arte revolucionou a humanidade para melhor ao longo do tempo é alguma indicação, então talvez a arte seja realmente a única maneira de impedir que o apocalipse dos robôs se torne vida real. Bom, eu participo, eu compartilho dessa visão. Eu acho que a arte vai, pela via do ativismo, pela via do entendimento da importância que a arte tem com a questão social. O artista, ele é aquele indivíduo capaz de suscitar a reflexão necessária sobre o momento em que a gente vive, né? E eu não vou continuar lendo aqui, mas assim, já está claro, né? Eu vou ler assim, ó, aqui a parte final. A arte de inteligência artificial é uma nova maneira para os humanos compreenderem nossa relação com outras entidades não humanas, como os animais e a vida após a morte. Ele já viajou na batatinha, mas eu acho isso também. A arte fala da vida, e ao falar da vida, fala da morte. E ao nos fazer perceber também, na expansão da consciência, de que a gente não está sozinho no planeta, não, né? Tem a teoria Gaia para dar suporte para essa discussão, do Lovelock, é o autor da teoria Gaia, que vai dizer que nós estamos todos integrados, né? Tem muita gente na arte que já discute isso, mas ele está vendo como a tecnologia pode ser suporte para a gente expandir a consciência nesse nível, né? De nos vermos integrados, né? E talvez até pensando a questão de uma transcendência. Aí já é muito especulativo. Mas acho que como final da aula, vale a gente terminar numa especulação desse tipo, porque acredito que talvez o papel principal da arte seja mesmo o da especulação, o que vai conectar a intuição e vai trazer, desculpa, não vai conectar a intuição, traz a intuição, que é um elemento que conecta a razão e inconsciente. Então o artista é esse elemento, esse agente social
que opera exatamente onde ele está colocando. E as tecnologias dando suporte para esse pensamento, para essa sofisticada arquitetura cognitiva do ser humano operar e pensar a nossa realidade. Isso encerra o curso e eu vou daqui a pouco vir falar com vocês alguns recados. Chegamos no fim. O que vai ter agora? O que temos a seguir? Temos a seguir a expectativa de que vocês apresentem na última aula presencial, no sábado, uma reflexão sobre esses encontros que a gente teve, 2 à distância e 1 presencial. O texto deve conter, no máximo, uma lauda, deve ser apresentado na forma de um PDF, que eu vou guardar. Então, esse PDF depois deve chegar até mim, ou via no próprio WhatsApp, vocês podem enviar os PDFs. Esse PDF deve ser no máximo de uma lauda 2, uma lauda e meia. Ele deve ser fruto de uma reflexão a partir de uma curiosidade, uma constatação, o resultado de uma experiência que vocês fizeram, já usando inteligência artificial, em que vocês podem trazer esse testemunho, uma reflexão de algum texto que você leu, que você pode citar, aí lembra da citação, como é que ela deve ser apresentada, e algumas imagens, 3, 4 imagens, que deem sustentação para esse texto, e que dialoguem com esse texto de forma que a gente possa compartilhar essa experiência da maneira mais dentro do espírito do curso, né, pessoal? Nós estamos trabalhando com fotografia, com imagem, né? São todos da área da fotografia. Então, eu acho que vocês vão até curtir produzir uma pequena edição de 3, 4 imagens que dialoguem com esse texto que vocês vão estar trazendo para apresentar no final, tá? Lembrem-se, não precisa ser um texto longo, não dá para ser um texto longo, porque nós queremos que todos apresentem no sábado. Nós vamos ter de 5 a 10 minutos no final, vai ter de 5 a 10 minutos para cada um. Então, não é muito tempo, não. Então, vão lá. Se precisarem de alguma coisa, estarei à disposição lá no WhatsApp. Eu vou colocar mais alguns links para vocês darem uma olhada. Se alguém encontrar alguma coisa bacana, põe lá também. Espero que as aulas estejam atingindo os objetivos, que vocês estejam satisfeitos. Então, também considerações antes do final do curso, evidentemente, porque aí, se chegarmos no final do curso, as considerações, as sugestões já não vou poder fazer nada sobre elas, né? Aí fica para o próximo, mas eu gostaria que isso fosse já para esse momento em que a gente possa corrigir rumos, complementar informações que porventura ficaram fora do interesse de vocês, tá bom? Eu fico à disposição de todos para esse aspecto, né, do curso, que é um atendimento para cada um que tiver manifestar o interesse ou a vontade de expandir algum aspecto, ou de complementar, ou de entender alguma coisa que eu talvez não tenha deixado claro, tá bom? Estamos aqui à disposição de vocês. Agora, a aula acaba. Eu deixei bastante indicação de textos para vocês hoje. É um curso que vocês têm poucas aulas e muito trabalho em casa, né? Então, bom trabalho. Vão lá, contem comigo para o apoio necessário, sempre que for necessário, e até o próximo encontro, que agora será presencial. Beijão para vocês. Tchau.